Boa noite. Para as várias gerações que, tal como aquela a que eu pertenço, tiveram de dividir os Lusíadas em orações, o que tornava a maior obra poética portuguesa num maçador castigo, o documentário sobre Luís de Camões, que hoje vamos ver, tem o sabor de uma redenção. Camões é-nos apresentado aqui com o olhar desassombrado de quem conhece a sua obra como poucos, e além da profundidade académica, comunga com este grande português da mesma concepção universalista do mundo, baseada nas suas diferenças. Hélder Macedo, professor, poeta, escritor, foi titular da Cátedra Camões no prestigiado King's College da Universidade de Londres até à sua recente jubilação. O retrato de Camões que nos traz é surpreendente pela modernidade, o mesmo se passando com a Lisboa do século XVI, então, e nas suas palavras, a mais excitante e escandalosa cidade do mundo. Uma sociedade aberta, ainda que perigosa, onde coexistiam religiões, judeus e mouros traficavam lado a lado, a prostituição e a droga eram correntes, mas onde confluíam também os mais avançados cientistas e técnicos, pensadores e artistas. Muitas das fantasias que se relacionam habitualmente com o nosso grande poeta são aqui desmistificadas. Mas o que fica é um ser humano riquíssimo, que não só celebrou, como valorizou a mulher, séculos antes de se começar a falar dos direitos da mulher, dignificou as outras raças, criticou a ganância e a corrupção dos conquistadores, condenou a opressão e a escravatura, redimensionando o cristianismo em termos do que ele deveria ser. E nem sempre foi. E para quem o amor é o supremo poder, humano e divino. Com realização de Renata Sancho e produção de Beatriz Jarmela, vamos saber porque é que, para o professor Hélder Macedo, Camões é o maior dos portugueses. Os Lusíadas é um canto que, molhado, vem do naufrágio. Não se trata apenas de uma imagem poética. Há 450 anos, na foz do rio Mekong, junto ao atual Vietnã, a nau em que Camões ia embarcado naufragou, ele quase perdeu a vida e o mundo teria ficado muito mais pobre sem o seu canto molhado. E os portugueses teriam perdido a obra fundadora da consciência de si próprios. Camões tem sido usado ao longo dos séculos para simbolizar as mais contraditórias ideologias. A fé, o império, a república, a ditadura de Salazar, as guerras coloniais, e agora até a nossa atual democracia, o que sempre é melhor. Chegou-se mesmo a associar Camões a um dia da raça, como se houvesse tal coisa como uma raça portuguesa, como se nós não fôssemos uma salutar mistura de muitas raças. Mas não é por tudo isso que Camões é o maior dos portugueses. O Camões que é o maior dos portugueses não é o Camões das comemorações. É o Camões que excede todas as ideologias. Camões representa simultaneamente o nosso passado, o nosso presente e a nossa esperança no futuro. Por isso é o melhor de todos nós. Camões foi o primeiro poeta europeu com experiência direta de nações e de culturas tão diferentes da nossa, quanto eram então as da África, da Índia, da Indochina. Celebrou o encontro do Brasil ao Ocidente. Depois das viagens pioneiras dos portugueses, tinha deixado de haver apenas Europa na consciência
europeia. Camões foi o pioneiro da moderna consciência universalista. Hoje em dia fala-se em globalização, muitas vezes como uma forma disfarçada de domínio dos ricos sobre os pobres. Na obra de Camões há uma concepção globalista do mundo, baseada no encontro entre diferenças. Camões tornou a língua portuguesa na primeira língua europeia capaz de dar expressão à diversidade. A língua de Camões é a nossa atual língua portuguesa sem donos nacionais, porque passou a ter tantos donos quantos são os que nela falam e escrevem em todos os continentes. A vida e a obra de Camões são indissociáveis. O que, acima de tudo, ele afirmou, através da sua obra e da sua vida, foi o direito da humanidade à felicidade na Terra. Contentei-me com pouco, diz ele num poema, só por ver que coisa era viver ledo, que coisa era ser feliz. Esse é o mundo que todos nós ainda procuramos. É dessa procura que ele nos dá conta na sua poesia lírica e que simboliza nos Lusíadas. Ao tempo, o direito da humanidade a ser feliz era um conceito revolucionário. Hoje em dia, é um direito universalmente consagrado, mesmo quando traído. Camões não foi um intelectual de gabinete. Como disse um poeta inglês, de todos os poetas é o único que tem o direito de olhar um soldado raso face a face. E como ele próprio disse, viu mágoas, viu misérias, viu desterros. Pouco se sabe da sua vida, há muita fantasia e especulação. Mas alguma coisa se sabe. É provável que Luís Vaz de Camões tenha nascido em Lisboa em 1524 ou 1525, numa precária pequena aristocracia, a classe dos escudeiros, que tinha de fazer pela vida ao serviço das grandes casas senhoriais, como no caso dele teria sido a do Conde de Linhares. Diz que tu achas os santos pequenos demais para ti. Não te contentas senão com Deus Nosso Senhor. Do lado da mãe, Ana Vaz de Macedo, seria, no entanto, aparentado com os nobres Gamas do Algarve, ou seja, a família de Vasco da Gama. Mas que Camões era pobre é acentuado em vários testemunhos. Por outro lado, a sua extraordinária cultura e erudição dão credibilidade à presunção de que tenha estudado na Universidade de Coimbra. Quanto ao mais, sabe-se que viveu algum tempo em Lisboa na década de 1540. E há várias composições suas endereçadas a damas da corte que sugerem ter tido acesso aos galantes serões do Paço nesse período do reinado de Dom João III. Camões não era uma presença confortável. Diogo do Couto caracteriza-o como um homem de natureza terrível. Pedro de Maris descreve-o como grande gastador, liberal e magnífico. E diz que não lhe duravam os bens materiais mais que enquanto não via ocasião de os despender a seu belo prazer. A descrição mais completa é de Manuel Severino de Faria. Foi Luís de Camões de meia estatura, grosso e cheio de rosto, e tinha o nariz comprido, levantado no meio e grosso na ponta. Afeiava-o notavelmente a falta do olho direito, sendo mancebo. Teve o cabelo tão louro que tirava a açafronado. Ainda que não era gracioso na aparência, era na conversação muito fácil, alegre e dizidor, posto que já sobre a idade deu algum tanto em melancólico. Nunca casou,
nem teve geração. Tudo indica que entre 1549 e 1551 tenha servido na Praça Militar de Ceuta, onde jovens portugueses do seu tempo costumavam ser iniciados nas experiências da guerra. E teria sido em Ceuta que, num recontro com os mouros, foi ferido e perdeu o olho direito. Ficou consideravelmente afeiado por esse ferimento de guerra, pela fúria rara de Marte, como diz num poema. Regressado a Lisboa, houve mulheres que lhe chamavam o diabo ou o cara sem olhos. Crueldade feminina ou malandrice. Seja como for, entrou no que é geralmente considerado uma fase escandalosa da sua vida. Lisboa era então a cidade mais excitante e mais perigosa do mundo. O grande porto onde convergiam todas as raças e todas as culturas, o ponto de encontro universal entre todos os vícios e todas as virtudes. Um vasto mercado para o comércio do bem e do mal. Na tecnologia, na observação científica, no pensamento e nas artes, Portugal estava na vanguarda da Europa. Os marinheiros contavam as suas inverosímeis experiências com gentes e em mundos até então desconhecidos pelos outros povos europeus. Presume-se que cerca de 10% da população lisboeta era negra. Judeus e mouros traficavam lado a lado com cristãos vindos de toda a Europa. As religiões coexistiam. A prostituição masculina rivalizava com a feminina. A peçonha branca, a droga, fazia que pessoas andassem sonhando ao meio-dia pelas ruas da cidade. Camões teria considerado a nossa Lisboa de hoje, ou Londres, ou Paris, ou Nova Iorque, uma cidade pouco cosmopolita e demasiadamente bem comportada. Mas a repressão não se faria tardar, o que agravou a brutalidade. Se havia imoralidade nas nossas ruas, pior imoralidade foi quando se estabeleceu a Inquisição e o Estado passou a queimar gente viva como espetáculo público. Camões tinha cerca de 18 anos quando se executou em Portugal o primeiro auto de fé. Os judeus convertidos à força eram queimados por continuarem a pensar de modo diferente dos cristãos. Mas os cristãos também tinham ficado proibidos de pensar. Camões recusou-se a não pensar. Nunca aceitou pensar e agir como o poder repressivo exigia que os portugueses pensassem e agissem. O seu notório mau comportamento social foi, acima de tudo, uma afirmação de liberdade. Portou-se mal porque a sociedade se portava pior. Os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos. E para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos. Cuidando de alcançar assim o bem tão mal ordenado, fui mau, mas fui castigado. Assim que só para mim anda o mundo consertado. Mas, na verdade, não foi tão mau como isso. O seu problema, como diz numa carta, era que não gostava de mostrar as solas dos pés, de virar as costas e fugir do perigo. E nisso seria tanto o homem da ação, o soldado, quanto o poeta.
Chegaram até nós algumas cartas de Camões que fazem um retrato vivíssimo da sociedade lisboeta desse tempo, do que hoje chamaríamos a sua vida boémia. Não é o Camões das estátuas, das comemorações e da coroa de louros. É o Camões que a pudicícia oficial tem procurado neutralizar. Mas foi aí, nessa Lisboa devota e devassa, que ele aprendeu a observar os mais diversos comportamentos sociais. Gostava genuinamente de mulheres. E por isso, ao contrário de tantos homens que supostamente gostam de mulheres, desde cedo aprendeu que as mulheres têm uma identidade própria e que não são apenas a projeção do desejo masculino. Por essas e por outras, satiriza os supostos sedutores masculinos, os narcisos do amor, mais enamorados de si próprios do que das mulheres que julgavam seduzir. Encostados sobre as espadas, os chapéus até aos olhos e a parvoíce até aos artelhos, cabeça sobre os ombros, capa curta, pernas compridas. Ou então, os melancólicos, que no andar carregam as pernas para fora, torcem os sapatos para dentro, trazem sempre o livro de poemas na manga, falam um pouco e tudo saudades, enfadonhos na conversação pelo que cumpre a gravidade do amor. São, é claro, uns chatos, predestinados a serem explorados pelas alcoviteiras. Se havia homens promíscuos, também havia mulheres que o não eram menos, como, por exemplo, uma dama tão dama que, pelo ser de muitos, se a um mostra bom rosto porque lhe quer bem, aos outros não mostra ruim porque não lhes quer mal. E entre as mulheres havia de tudo. As beatas, que não perdiam a sua missinha diária, as casadas, que se sentiam muito aliviadas por terem os maridos embarcados, e até umas respeitabilíssimas senhoras aparentemente virtuosas, modestas, penitentes, e até, os tempos não mudaram, ecologicamente corretas vegetarianas que não comem coisa que padeça a morte. Grandes chapéus e hábitos de sarja, contas na mão e o cu ladrão, e haja o perdão, porque debaixo lhes achareis manteus debruados, gravins lavrados, jubões de Holanda alvos e justos. Pois é, Camões teve amplas oportunidades de avaliar a qualidade da roupa interior destas senhoras tão excitantes que faziam que Manuel parecesse chegar à Índia não em 6 meses, mas logo ali, de repente, sem mais demoras. Não sei se me engana Helena, se Maria, se Joana. Não sei qual delas me engana. Uma diz que me quer bem, outra jura que me quer. Mas em jura de mulher, quem quererá, se elas não querem? Bom, mas como estes versos demonstram, ele também, claramente, andava a enganar cada uma delas com as outras duas. E havia ainda, é claro, as damas de aluguer. Pelo que se depreende do que diz o nosso poeta, essas ninfas de água doce que chiam como pucarinho novo com água eram raparigas muito mais cultas e artísticas do que se poderia imaginar. Era uma espécie de gueixas lisboetas que entretinham os clientes cantando e dançando melhor do que os artistas que El Rei mandou chamar para a corte. E que também sabiam dizer versos, como Camões vai nostalgicamente recordar numa carta escrita de Goa, em que se queixa que as prostitutas locais não percebiam nada de poesia e que assim não havia quentura que aguentasse. De onde se depreende que os versos de amor contemplativo dos grandes poetas, como Petrarca, funcionavam como uma espécie de Viagra nos bordéis de Lisboa.
Camões refere-se com uma estima muito especial a um grupo de raparigas que, depois da patroa do bordel onde trabalhavam ter sido assassinada pelo marido ciumento, grande perda para o povo, se organizaram em autogestão com merecido sucesso numa nova Torre de Babel, onde se vêem mouros, judeus, castelhanos, leoneses, frades, clérigos, solteiros, casados, moços, velhos. A essa cosmopolita misturada deu ele o nome irónico de o mal cozinhado, porque, como num grande restaurante popular, sempre achareis nele que comer, quer bem, quer mal. O povo divertia-se, mas a corrupção e a violência eram consideráveis. Camaradas, vamos aí. Camões menciona, por exemplo, um senhor importante que paga soldo aos maiores matadores desta terra e que consegue assegurar a conivência das autoridades, não só subornando os funcionários do tesouro, mas também propiciando-lhes os favores sexuais da irmã. Nessa mesma carta, avisa o amigo a quem a dirige que é passado um mandado para prenderem a uns 18 de nós por causa do espancamento de um fidalgo em noite de São João. Não foi preso dessa vez, mas foi pouco depois, no outro dia do calendário religioso, o dia do Corpo de Cristo, quando, no meio de uma desordem, feriu com a espada um funcionário do paço. A próxima quem está sou eu, meu cabrão. O funcionário, por sorte, não morreu. Devem-se ter movido algumas influências e uma carta de perdão, datada de 7 de março de 1553, libertou da cadeia do tronco, declarando que Luís de Camões, mancebo e pobre, é autorizado por el-rei Dom João III a ir em seu serviço para a Índia nesse mesmo ano. Esteve 17 anos sem voltar a Portugal. De algum modo teve sorte, e nós também, por ter saído de Portugal antes dos poderes da repressão inquisitorial terem transformado o que havia sido uma sociedade culturalmente aberta, se bem que perigosa, numa sociedade crescentemente fechada e sujeita a um fanatismo religioso ainda mais perigoso. Camões levou consigo um sentimento de liberdade que começava a desaparecer em Portugal. Tinha aprendido a ver, o ver claramente visto que manifesta nos Lusíadas, e tudo sem mentir, puras verdades. Por isso, ele é mais moderno, mais do nosso tempo, do que do tempo dos seus contemporâneos que deixou atrás. O amor está no centro da sua visão do mundo. Como escreveu num poema, não canso o cego amor de me guiar a parte de onde não saiba tornar-me. Poucos homens, no seu ou no nosso tempo, valorizaram tanto o direito da mulher à sua própria sexualidade como Camões. Até escreveu vários poemas em voz feminina em que ridiculariza a parvoíce dos homens que insistem em preferir a casta imagem estereotipada das mulheres assexuadas à realidade de uma sexualidade por elas próprias assumida. Ou, como ironiza, dando voz a uma delas, em preferir a roupa que a oculta ao corpo que ela teria preferido desnudar. Amas o vestido? És falso amador. Tu não vês que amor se pinta despido? E depois a frustrada rapariga acrescenta:
ando eu cega e louca por ti, e tu só queres o meu chapéu. Dentro das convenções poéticas que refletiam as convenções morais do seu tempo, só devia haver direito a um amor, personificado numa única mulher, cuja identidade seria apenas a identidade do homem que nela se incorporasse. Mas Camões demonstra exatamente o contrário, que imaginar o amor não é amar, porque o verdadeiro amor pressupõe o reconhecimento de quem se ama como alguém que não é quem nós somos. Por isso, várias vezes afirma que não só homens e mulheres diferentes podem amar mulheres e homens diferentes, mas que há diversos níveis do amor que não são incompatíveis uns com os outros. A própria compreensão do que é o amor depende da experiência vivida por cada um. Ó vós, a quem amor obriga a ser sujeitos a diversas vontades, quando lerdes num breve livro casos tão diversos, verdades puras são, e não defeitos. E sabei que, segundo o amor tiverdes, tereis o entendimento de meus versos. De inimigos que foram noutros tempos, os pretos são hoje esplêndidos soldados de Portugal. As suas condições físicas são magníficas e a sua capacidade de adaptação admirável. Executam brilhantemente todos os exercícios ginásticos e saltos impecáveis. Camões foi também o primeiro poeta europeu que celebrou a dignidade de outras raças, que soube amar mulheres de outras raças em termos de igualdade. Celebra, por exemplo, a beleza diferente de uma sua amante negra chamada Bárbara, que bem parece estranha, mas Bárbara, não. E uma das mulheres que mais amou também não era europeia. Seria talvez chinesa, não se sabe. Sabe-se apenas que lhe chamou Dinamene, o nome poético de uma ninfa do Tejo, assim ao mesmo tempo colocando-a ao nível mais alto e celebrando nela a sua própria tradição cultural de igual para igual. Supõe-se que essa mulher oriental, Dinamene, estaria com o poeta no naufrágio em que ele quase perdeu a vida, em que nós quase perdemos os Lusíadas e em que ele perdeu a sua amada ninfa para sempre. Tornou-se na ninfa naufragada a quem vai dirigir alguns dos seus poemas mais sentidos. Talvez a alma minha gentil que te partiste. Talvez aquela a quem dirigiu um dos versos mais belos e mais terríveis que alguma vez foram escritos. Que poderei do mundo já querer, que naquilo em que pus tamanho amor, não vi senão desgosto e desamor e morte, enfim, que mais não pode ser. Pois vida me não farta de viver, pois já vi que não mata grande dor, eu tudo posso ver. Já perdi o que perder o medo me ensinou. Pois já vi que não mata grande dor. Terrível constatação, só possível a quem soube amar e a quem a morte tirou a pessoa amada. Perante a morte do amor, o mundo deixa de fazer sentido e parece ser apenas um esquecimento de Deus. O reconhecimento do valor de outras raças e culturas não se limitou para Camões às relações entre os sexos e aos amores que teve no Oriente. Chegado a Goa, nos primeiros dias de setembro de 1553,
logo em novembro teve de participar numa incursão militar na costa Malabar. Dessa experiência faz registro com veemente sarcasmo antibélico, num poema em que contrasta a vaidosa arrogância dos conquistadores massivamente armados, nós, com a simplicidade das populações locais que não tinham mais para se defenderem do que arcos e flechas, os próprios daquela terra. O que Camões descreve nada tem de heroico. É só ganância, destruição, pilhagem, morte. Com uma grossa armada que ajuntara o vice-rei de Goa, nos partimos com toda a gente de armas que se achara e com pouco trabalho destruímos a gente no curvo arco exercitado. Esse longo poema autobiográfico contém muito do que iria ser transformado na matéria épica dos Lusíadas. Por exemplo, a tempestade marítima que o poeta confrontou e emprestou a Gama vai se tornar na metamorfose de Adamastor numa rocha gigantesca. Vasco da Gama fez uma viagem comparativamente calma para a Índia. Como sempre, Camões terá usado a sua experiência pessoal para falar das experiências coletivas que representam a nossa identidade nacional. O poema é sobretudo um debate entre a memória e o esquecimento, como também os Lusíadas. A memória é a poesia, as letras, a linguagem. O esquecimento é a guerra, a destruição, a morte. Por isso, Camões irá dizer nos Lusíadas que sem ele, sem um Camões, sem a sua poesia, os feitos de um Vasco da Gama e de todos os outros barões assinalados, por mais heróicos que tivessem sido, não teriam nenhum significado, porque ficariam devotados ao esquecimento, teriam ficado sujeitos à lei da morte. E a memória, para Camões, é sempre indissociável do amor. O amor é o supremo poder humano e divino sobre o qual Camões assenta a nobre arquitetura dos Lusíadas. É por isso, mais ainda do que por celebrar a viagem que abriu as portas do mundo ou glorificar a história da nação fundadora da modernidade, que este é o maior poema épico do Renascimento, em qualquer língua. Em Espanha, onde duas traduções foram feitas ainda em vida de Camões, desde logo o reconheceram. E Cervantes presta-lhe homenagem nessa outra grande obra que é o Dom Quixote. E também na Itália, onde Tasso, ele próprio notável poeta épico, concede a Camões a primazia num poema em que o declara o príncipe dos poetas. E nós, os portugueses, honrosas exceções à parte, fizemos tudo para tornar o nosso Camões na sensaboria das comemorações oficiais. Algumas das passagens mais sublimes do poema foram expurgadas como imorais nas edições escolares do salazarismo. E ainda hoje, nas nossas escolas e universidades, se faz tudo para estragar o prazer de leitura dessa obra-prima da literatura mundial. Obrigamos os meninos e as meninas a dividir as orações ali de castigo. Como quem não tem, os Lusíadas celebra a viagem pioneira de Vasco da Gama à Índia e, através dela, a história de Portugal até ao seu tempo.
Se Dom Afonso Henriques fundou o Reino de Portugal e Dom João I o refundou, Camões foi o fundador da consciência nacional dos portugueses. Um país sem consciência própria é como um corpo sem vida. Mas Camões fez ainda mais. Fingindo tratar-se de mera decoração poética para enganar a censura inquisitorial, inventou uma trama em que trouxe as divindades mitológicas da épica clássica para o cristianismo. Através delas, redimensionou o cristianismo em termos do que o cristianismo deveria ser, do que Portugal deveria ser, mas não estava a ser. Para Camões, o cristianismo era a religião do amor e não do ódio. Não era a religião da Inquisição. Ao nível do enredo mitológico que o poema sobrepõe aos factos históricos, Vênus, a deusa do amor, favorece os portugueses e guia-os até à Índia. Baco, temendo que os humanos usurpassem o poder dos deuses, procura em vão impedir o seu progresso. Mas chegar à Índia não era só o que se pretendia. Ainda faltava outra viagem de descoberta. Vênus fica insatisfeita. Acha que os seus portugueses mereciam mais. Decide-se em criar uma ilha mágica que tem a forma do seu corpo e que vai se ingrando paralela às naus de regresso para a pátria amada, até que, subitamente vista pelos navegantes, fica fixa e pronta para ser descoberta. Para lá, logo a proa, o mar abriu, onde a costa fazia uma enseada curva e quieta. 3 formosos outeiros se mostravam. Por entre pedras alvas se deriva a sonorosa linfa fugitiva. Vênus tinha povoado a ilha com as suas ninfas amorosas. E o que os navegantes nela descobrem é o amor. Não apenas o que deveria ser o amor cristão, o amor divino que redime a humanidade, mas um amor carnal, capaz de levar a humanidade à mais sublime iluminação espiritual. Nesta ilha, na ilha do amor, todos os opostos podem ser reconciliados, todos os conflitos resolvidos. Não há impossibilidades, não há divisão entre a carne e o espírito. Essa é a verdadeira descoberta que Camões desejava que os portugueses fizessem. Os Lusíadas não é apenas um poema celebratório dos feitos dos portugueses. A própria celebração não deixa de acentuar os sacrifícios e o sofrimento dos que partiram e dos que ficaram. Como o poeta diz pela voz de Gama na cena prodigiosa que precede a partida das naus, os heróis entraram nas naus com os olhos baixos. A gente da cidade aquele dia, uns por amigos, outros por parentes, outros por ver somente, concorria, saudosos na vista e descontentes. E nós, com a virtuosa companhia de 1000 religiosos diligentes em procissão solene a Deus orando, para os batéis viemos caminhando. Em tão longo caminho e duvidoso, por perdidos as gentes nos julgavam, as mulheres com um choro piedoso, os homens com suspiros que arrancavam. Mães, esposas, irmãs que o temeroso amor mais desconfia, acrescentavam a desesperação e frio medo de já nos não tornar a ver tão cedo. Qual vai dizendo: ó filho a quem eu tinha só para refrigério e doce amparo desta cansada já velhice minha, quem chora acabará, penoso
e amaro, porque me deixas, mísera e mesquinha. Porque de mim te vás, ó filho caro, a fazer o funéreo enterramento onde sejas de peixes mantimento. Nestas e outras palavras que diziam de amor e de piedosa humanidade, os velhos e os meninos os seguiam em quem menos esforço põe a idade. Os montes de mais perto respondiam, quase movidos de alta piedade. A branca areia as lágrimas banhavam, que em multidão com elas se igualavam. Nós outros, sem a vista a levantarmos, nem a mãe, nem a esposa, neste estado, por nos não magoarmos ou mudarmos do propósito firme começado, determinei de assim nos embarcarmos sem o despedimento costumado, que posto que é de amor usança boa, a quem se aparta ou fica, mais magoa. Mas o poema é também uma crítica e uma condenação. Camões critica a ganância e a corrupção. Condena a opressão de outros povos e a escravatura. Condena a perversa castidade de Dom Sebastião, que, por fugir da bela forma humana, estava a ameaçar a independência do reino. Critica, em suma, a nação que tinha caído numa austera, apagada e vil tristeza. Camões tinha ido para Goa para sair da prisão em Lisboa, mas foi de novo preso em Goa, há quem julgue que mais do que uma vez, por motivos que poderiam ter incluído uma atitude crítica ao poder e à Inquisição. Ao contrário do que tem sido afirmado, não há prova de que tenha sido preso por corrupção depois de uma estadia prolongada em Macau, onde, aliás, tudo indica que nunca esteve. A famosa Gruta de Camões é uma fantasia. O que não é fantasia é que foi encontrado a viver na maior miséria em Moçambique. Alguns amigos cotizaram-se, pagaram-lhe as dívidas e a passagem de regresso a Lisboa, onde chegou em abril de 1570, após 17 anos de ausência. Os Lusíadas foi publicado em 1572 e Dom Sebastião concedeu uma pequena pensão de 15 mil reais, que não era muito, mas também não era muito pouco, ao soldado que o tinha servido na Índia, não ao poeta. Dom Sebastião não tinha aprendido muito com o poeta. Quando Filipe II de Espanha entrou em Lisboa em 1580 para assumir a coroa como rei de Portugal, perguntaram-lhe se havia algum português ilustre que ele quisesse conhecer. Filipe, filho de portuguesa e de alemão, respondeu que sim, que queria conhecer o mais ilustre dos portugueses, o poeta Luís de Camões. Camões tinha acabado de morrer, vitimado pela peste que então assolava o reino, e nem se sabia para que vala comum o seu corpo tinha sido atirado. Isto também significa que os ossos que estão no mosteiro dos Jerónimos como sendo de Camões certamente não são dele. Mas pouco importa, como o soldado desconhecido representa-nos a todos.
Filipe II determinou que a tença que anteriormente havia sido atribuída ao soldado passasse a ser paga na íntegra à mãe do poeta. Só por isso sabemos que ela ainda estava viva e que Luís Vaz de Camões morreu em 10 de junho de 1580. Não mais canção, não mais, que irei falando sem o sentir 1000 anos. E se acaso te culparem de larga e de pesada, não pode ser, lhe diz, limitada a água do mar em tão pequeno vaso. Nem eu delicadezas vou cantando com o gosto do louvor, mas explicando puras verdades já por mim passadas. Oxalá foram fábulas sonhadas. Dom Sebastião não aprendeu muito com Camões e por isso não sabia que ele era já então o maior dos portugueses. E nós, os portugueses de agora, já sabemos? Um retrato surpreendente, não só de Luís de Camões, como também da capital e do Portugal do século XVI, que nos leva a refletir melhor sobre a nossa história. Se também para si Camões, o fundador da consciência nacional dos portugueses, como diz Hélder Macedo, deve ser considerado o maior português de sempre, ligue 760 10 2008 e deixe o seu voto. Ainda que tenha votado anteriormente noutro candidato, se quiser alterar a sua escolha, pode sempre fazê-lo. Ligue este número, pois o último voto é o único que conta. E se quiser agora, sem a obrigação de dividir as orações, reler Camões, para além dos Lusíadas e da sua obra poética, aqui ficam estas Viagens do Olhar, de autoria de Hélder Macedo e do filósofo Fernando Gil, que analisam aspectos particulares das obras do nosso grande poeta. É uma edição do Campo das Letras. Para a semana em que se comemoram os 50 anos da RTP, não apresentaremos documentários, mas a 13 e 14 de março terá oportunidade de conhecer melhor a vida e a obra dos nossos 2 últimos finalistas, últimos por ordem alfabética, claro, o Marquês de Pombal e Vasco da Gama. Boa noite.